O livro é Levíticos, capítulo 26. Antes de você... Qual é a razão? O que nós estamos fazendo? Nós estamos vendo e observando como Deus zela pela aliança que Ele fez. Deus, quando faz aliança, Ele vai trabalhando no decorrer de todas as gerações até chegar em Jesus. Versículos 1 e 2 deste capítulo. Capítulo 26, verso 1 e verso 2. Admoestação contra a idolatria. Algo que mais ofende a Deus é idolatria. Depois vem outras coisas que ofendem a Deus. Eu falo, não estou criticando, só para você entender. Uma das coisas que a Bíblia fala que é uma abominação diante de Deus é um homem se fazer de mulher. Isso diante de Deus é uma ofensa tão grave, porque Ele não criou o homem para ser mulher. E a gente, quando fala, as pessoas, não, mas está fazendo. Não estou entrando no detalhe, cada um faça o que quiser da vida, cada um escolhe o seu caminho, mas eu estou dizendo o que ofende a santidade de Deus. Isso é uma agressão ao Criador. E aqui ele está dizendo a admoestação contra a idolatria. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras da vossa terra, para vos inclinardes, ou seja, adorar a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Ponto. Eu sou o Senhor. Esta afirmação é muito forte. Eu sou. Ele está dizendo, só eu sou Deus. Tudo que acontecer é imitação. E sendo imitação não tem poder nem autoridade. Oremos, nosso Deus e Pai. Prepara-nos através desta palavra, que possamos ouvir com atenção, possamos meditar e ver a importância de servir a um Deus tão cuidadoso como é o Senhor, o nosso Deus. Abençoa cada um dos teus filhos, a mim que vou falar, que o Senhor possa me iluminar e ajudar a cada um que vai ouvir esta palavra nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Repita comigo. A aliança protege. Quem está na aliança de Deus, ele está garantido, ele está protegido. Portanto, a aliança do Senhor, quando Ele chama para fazer aliança com Ele, Ele está dizendo assim, eu desejo te proteger. Obviamente que quem não estiver na aliança está sem proteção, sem o cuidado do Senhor. Ao lermos sobre a aliança ou as alianças, Deus sempre advertiu para não fazer aliança com outros povos, porque isto iria trazer um grande mal sobre eles, ia trazer misturas, idolatria, e como eu já disse, isto ofende ao Senhor. Quando uma pessoa se prostra diante de um ídolo, ou de uma
qualquer outra idolatria, que pode ser, não é só, às vezes, uma imagem. Há pessoas que são idólatras de outras coisas na própria vida. Tem gente que é um idólatra de joias. Todo dia tem que abrir aquela caixinha de joias e saber se está tudo ali. Aquilo para ele é o mundo dele. É uma idolatria. Sobre os seus sapatos. A minha filha tinha uma idolatria tão grande. Teve um dia que tinha com mais de 300 pares de sapato. Dá para montar uma loja. E às vezes a pessoa compra um sapato que nunca vai calçar. Mas por quê? Porque a pessoa pega aquilo quase que coloca diante. Eu estou dizendo da minha casa. Isso é muito ruim. Quando você coloca, o que você está dizendo? Quando você começa a criar uma imagem, e tem muitos que tem, você está diminuindo a Deus. Você está reduzindo o Senhor, o Criador, a isto, ao mínimo. Isso é uma ofensa, e é grave. Por isso ele diz, não tenha essas imagens. Ele disse mais, você tem que ter cuidado para não casar, ele estava dizendo, casar com moças estrangeiras. Por que ele falou isso? Para que ela não venha atrapalhar a sua vida com Deus, porque ela traz mistura com ela, e você vai sofrer as consequências dessa mistura. Isso é muito grave. Muito grave, porque então ele está dizendo, vocês vão possuir cada uma a sua terra, vai ter seu espaço, mas vocês têm que ter cuidado no comportamento, para vocês não trazerem mal contra vocês. Eu vou falar daqui a pouco sobre bênção e maldição. Lembrando aos irmãos que tudo isto que o Senhor falou era uma preparação para quando as tribos estivessem em suas terras, dada como herança, eles pudessem ser bem-sucedidos e ter a presença do Senhor com eles, porque não adiantaria nada para eles ir possuir uma terra se Deus não estivesse com eles. Não adianta você ter qualquer coisa nesta vida se Deus não existe na sua vida, não adianta, porque Deus é a prioridade maior. A gente fala isso para a gente começar a entender. O que adianta você ter isso, ter aquilo, se não tem Deus? Se todas as coisas são perecíveis e elas acabam com muita facilidade. Então o que vai fazer a diferença na minha vida, na sua vida, é a presença de Deus. Então você tem que entender que quando Deus levou o povo, foi conduzindo no deserto, e você tem que entender que estes livros aqui, de Êxodo, depois vem Levítico, Número, até Deuteronômio, depois Josué vai assumir. Mas isto aqui é um período que ele está trabalhando com o povo para purificar, trabalhar com as tribos, para quando elas entrarem na terra prometida, elas estivessem completamente seguras que estariam sendo cuidadas por Deus. Estou falando tranquilo só para você entender melhor. Portanto, como eles iriam possuir uma terra se não tivessem ou não estivessem as bênçãos de Deus? Portanto, no primeiro versículo você lê, volte para você entender. Não fareis para vós outros ídolos. Por que ele falou isso? Porque lá no Egito, onde eles saíram, lá era um lugar de ausência de Deus. Lá eles inclusive trabalhavam fazendo ídolos, que era de adoração. Então Deus estava dizendo, eu quero tirar isto de dentro do seu coração. Eu quero tirar de dentro de vocês isto que é um hábito errado que vem de lá. Vamos pensar, quando uma pessoa se converte a Jesus como Senhor e Salvador, e se essa pessoa tinha vício de bebida, olha que coisa difícil. Gente, não pense você que a pessoa, fulano, usa até uma expressão que eu não vou usar.
Uma pessoa que é viciada em bebida, cigarro, ela fica tão humilhada com aquilo, e muitos às vezes querem até deixar, e elas lutam com a dificuldade. E eu não vou entrar em outros detalhes que eu podia falar, que também se torna vício na vida da pessoa. Hoje nós estamos vivendo um momento perigoso de vício. Qual é o vício mais perigoso nos dias de hoje? Alguém se arrisca a falar? Hein? Celular. Isto está se tornando um vício quase que pior do que droga. Porque você vê, as pessoas não largam aquele tijolo, não é capaz de deixar nem dentro do carro, traz na mão, ainda bota aqui atrás no bolso, aquele tijolo fica. A pergunta é, para quê? Se a pessoa é um médico, eu até entendo que tem pacientes, às vezes que precisam, ele recebe um contato para atender uma pessoa, isso é importante. Mas uma pessoa normal, comum, para quê? Mas a pessoa sai de casa, ele esquece de qualquer coisa, menos o celular, já sai trancado aqui na mão, não é verdade? Você entra no elevador, a pessoa está. Parece um bando de bobo, né? Se você é dono de uma empresa, que você está distante e quer saber como é que está alguma coisa, tudo bem. Mas normalmente é preciso a gente ter cuidado. O vício de bebida, a pessoa vem para a igreja, ela tem dificuldade. Enquanto Cristo não inundar o coração dele totalmente do Espírito, ele terá dificuldade de deixar. E a gente fala isso com muito cuidado. Então ele diz assim: não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figura da vossa terra, para vos inclinardes a ela. E ele disse a razão: porque eu sou Deus. Guardareis o meu sábado. Isso aqui eu já falei. Tem pessoas que pensam que o sábado é o sábado da semana. Não é este sábado. Sábado é uma lei sabática. É um dia de descanso, que poderá ser no domingo, na segunda, na terça, e daí vem o dia do Senhor, que também já falamos sobre isso. Mas ele está dizendo aqui, em outras palavras, você precisa reservar o dia para a minha adoração, ou para adorar a mim. Você tem que tirar um dia. Você não pode trabalhar igual uma máquina de segunda a segunda. Ah, não vai na igreja, não tenho tempo. Você precisa parar. Dedique um dia, é o dia de Deus. É o dia também do seu descanso das atividades. É isto que a Bíblia fala. E as pessoas pensam que é o sábado da semana, e eu não vou entrar em questionamento. Agora você descobre, vamos agora trabalhar um pouquinho mais, para você poder entender. Eu estou controlando meu horário, para não passar muito da hora, nem vou passar. Verso 3 até verso 13. Olha o comportamento e olha a promessa do Senhor. Verso 3 a 13. Eu faço isso assim para os irmãos lerem. Bênção decorrentes da obediência. Isto vai falar lá em Deuteronômio também depois. Ele diz assim: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos, e ele diz, e o cumprirdes. Verso 4 diz o quê? Verso 5 eu leio:
Essa palavra aqui você talvez não entenda muito, eu conheço mais ou menos porque vivi. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Verso 6. Perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. Olha que coisa fantástica. Aqui nós temos então no verso 9, e lá na frente ele vai falar um outro versículo. Para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Verso 10. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei o timão do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Até este ponto. Então aqui nós temos o verso 3 até o verso 13, Deus falando e se comprometendo como seria o comportamento dele com aqueles que observassem estes princípios. Deus então estava dizendo assim: eu quero colocar para vocês o que eu faço, o que eu peço e o que eu desejo para vocês. Bênção como resultado de obediência. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, a marca de uma vida feliz está firmada na obediência. Este é um princípio que o Senhor estabeleceu para o seu povo. Então isto está estipulado, está gravado, compromisso que o Senhor teria. Vocês vão plantar, quando vocês colherem, vocês vão comer durante todo o tempo, e quando chegar ao final daquilo que vocês produziram, aquilo que vocês já vão semear outra vez, já está chegando no tempo. Ou seja, não vai haver falta, não vai haver a debulha fala do milho, cereal, etc. Quando você colher, ele vai dar para você chegar até o final do exercício, e quando chegar lá, o novo já está outra vez, não vai faltar semente. Ele estava falando aqui de uma abundância, de um cuidado que iria acontecer na vida do seu povo. Isso é muito importante. Por quê? Porque ele disse lá no início: eu darei as chuvas no tempo certo, eu olharei para vocês, eu não vou deixar que haja falta nenhuma com vocês. Isto é de suma importância, irmãos. Qual é o nosso grande adversário, irmãos, que nós enfrentamos todos os dias, e muitos sofrem? O maior adversário não é o diabo, porque nós não temos problema com ele, estamos na mão de Deus. Meu problema não é com álcool, nem é com gasolina, meu problema não é esse. O grande problema e o grande inimigo que nós enfrentamos é querer ser independentes. Você sabe que este é um mal que atinge a muita gente, querendo ser independente, não querer se submeter a Deus. Há pessoas que vão para uma empresa trabalhar, e esta pessoa chega lá, ele acha que tem que dar ordem no patrão, o que o patrão tem que fazer. Se o patrão manda fazer, não, mas eu sei que é assim que faz.
Você não tem que contestar com o patrão, a não ser que ele te convide para falar alguma coisa. Você tem que aceitar. Diz um dito popular: marre o cavalo ao gosto do dono. Você está entendendo? Você tem. O que você tem que contestar? Se ele mandou fazer isso, faça. Porque ele é o responsável. É ali que você ganha o seu pão, é ali que você sustenta os seus filhos. Para que você vai contestar? Eu não concordo com essa empresa, porque essa empresa... Se você não concorda com a empresa, faça uma empresa para você. E seja o dono. Você está entendendo? Mas essa dificuldade que nós temos de submeter, ela é um adversário que tem, que a pessoa quer ser independente. Eu estou naquela igreja, mas eu não penso assim. Eu acho que teria que ser assim. Então vá ser pastor e abra uma igreja. Louvado seja Deus, é mais uma igreja. Porque a pessoa não concorda com o que o bispo faz, porque o bispo não sei o quê. Vai fazer a sua igreja e bota lá a placa, Igreja dos Independentes. Mas a pessoa não... Você está entendendo o que eu estou dizendo? A pessoa entra nesse choque. Então, por quê? Porque nosso íntimo é de desobediência. De onde nasceu isto? Lá do Éden. Foi lá que nasceu. Porque Deus tinha dado para Adão todo um conforto, né, irmão? Só o fato de não precisar trabalhar já era bom demais, né? Vai produzir tudo, ia ficar numa boa lá, mas por quê? A coisa independente. Aí vem o Satanás, aquela vozinha mansa, porque Satanás não briga não, Satanás é manso. Meu filho, o que você está fazendo aqui na igreja? Você é um jovem com 25 anos, vai curtir a vida. O Satanás é lento, né? Ele vai assim soprando, né? Ele não fala a arma dele, só dá o início, né? Pessoa, foi o que aconteceu. Se você comer, olha, você não vai precisar de Deus para nada, porque você vai ser igualzinho. Foi isso que tirou Satanás do céu, com uma turma de puxa-saco dele lá, que começou a fazer coro querendo se sentar no trono. Aí Deus falou: você quer liberdade? Vou te dar liberdade. Jogou ele para fora. Não é liberdade que vocês querem? Deu? Olha o resultado. O resultado é que vai curtir o inferno, porque não submeter. Portanto, cuidado com esse grande adversário, que é tentar ser independente. Eu não estou dizendo que eu faço tudo certo, que eu sou melhor. Não é isso que eu estou dizendo, que é uma maneira. O livro de Levítico você só pode entender, ele é focado em serviço. Os sacerdotes, os levitas tocam. É uma orientação, princípios básicos para desenvolver a comunhão com Deus. Lá no Novo Testamento tem um pequeno livro, uma carta, chamada Paulo escrevendo aos Efésios. Depois de primeira e segunda carta de Coríntios, você vai encontrar Efésios, Gálatas primeiro, depois vem Efésios. Te convido para o capítulo 4. Você veja que nós estamos aqui numa manhã tranquila. Não adianta eu ficar gritando aqui, dizendo que eu posso te emocionar. E para mim a coisa pior que tem é viver de emoção. A não ser Roberto Carlos, aí é outra coisa. A propósito, hoje é dia dos namorados, né? Não é não? É dia 12? Pensei que fosse hoje. Hoje é dia do pastor. Ainda bem que não é meu dia, eu sou bispo. Capítulo 4. Eu pensei que hoje fosse dia de namorado. Porque eu estou vendo na televisão falar do dia de namorado, aquela coisa, pensei.
Estão preparando para você comprar presente, né? Capítulo 4 de Efésios, uma narrativazinha para a gente ler aqui, verso 11 em diante. Vamos só, estou pegando pelo meio aqui um pouquinho. Efésios 4, 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Qual é a razão? Qual é a razão de ter chamado esse grupo de atuação dentro dessa área avançada? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Olha que coisa fantástica. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo. E ele fez uma vírgula dizendo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todos os ventos de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para o quê? Para a edificação de si mesmo, que em amor. Então, a igreja, ela é um lugar de edificação. Naquele período que eles estavam caminhando para ir para Jerusalém, para ir para as suas terras, nós vemos que eles precisavam de instrução. Hoje a instrução da igreja é através do púlpito, dos pastores que pregam, dos evangelistas, daqueles que ministram. Por exemplo, nós temos aqui o CIAB, CETEB. Nós estamos ali tentando dar o mínimo, mas uma base, para as pessoas começarem a desenvolver a sua capacidade de entender a Bíblia, a palavra de Deus. Você veja que nós não colocamos ali nada de doutrina, não proibimos nada, porque eu creio que a pior coisa que tem é enquadrar as pessoas. Eu acho que nós não somos tão ignorantes assim. Precisamos ter essa liberdade. E quando nós falamos assim, ajudando, é para você começar a entender de que a sua vida é uma vida importante, Deus zela por ela e Ele quer ver o seu bem. Portanto, vemos que o Senhor colocou duas oportunidades para a escolha do povo. Ele diz, vocês podem escolher obedecer ou não, mas Deus mostra quais são os resultados. Dentro do livro de Levíticos, e você descobre aqui na frente, ele falou o que você recebe se você for obediente. Está no versículo 3 até versículo 13. Se obedecer, ele está dizendo, se você quiser andar neste caminho, se você quiser andar comigo, eu coloco esses princípios e eu me comprometo a abençoar a sua vida, ajudar a você, caminhar com você, tirar da sua frente o inimigo. Eu sou inimigo daqueles que querem te atacar, eu vou lutar por vocês. Está entendendo? Então, obediência gera isso. Eu vou lutar por vocês. Isto é importante, irmãos. Minha hora estourou. É importante nós começarmos a entender este cuidado de Deus. Versículo 9, então Deus
mantém firme a sua aliança. Um cuidado estabelecido por Ele. Veja que temos aqui uma linguagem rural. Ele fala de uma linguagem rural. A semente vai para a terra, vai germinar, vai dar fruto, você vai comer, vai ter semente para tornar a semear, eu vou cuidar de vocês. Este foi o compromisso de Deus, que Ele assumiu. Mas nós temos aqui, irmãos, logo a seguir, no verso de número 14, o resultado daqueles que desobedecem ou que não querem andar na aliança. Você sabe que a aliança é igual ao casamento. Quando você casa, você faz uma aliança, não é? É um caminhar diário, né? É pena que o homem envelhece, a mulher também envelhece, né? Você já imaginou se a gente casasse e nunca ficasse velho, nem a mulher nem o homem? Mas não é assim. Robson, cadê Robson? Nossa, já. Mas não, você quando casou tinha quantos anos? 23, um menino, né? Um garotinho, né? Teve que ser levado pelo pai para casar, não foi? Pegou a menina assim com quantos anos? Com mesma idade, com 23. Meu Deus, que coisa boa. Jamais não se você continuasse com 23, ele com 23. Meu Deus. Aí a vida seria um tédio. Minha neta que fala isso, tédio, nem sei o que é isso. Resultado da desobediência. Irmãos, aqui tem e eu vou fazer questão de nem ler. Mas o que pode acontecer quando você abre mão? Você não quer mais obedecer a Deus, você quer andar por conta própria, como eu disse ali, quer ter o seu próprio mundo, você vai ter aqui resultados horríveis, que eu vou voltar a falar sobre isto. O poder da desobediência, a tragédia que vem através da desobediência. A desobediência, ela gera algo perigoso na vida das pessoas. Não vou continuar, eu queria parar por aqui, mas ouça o que eu vou te dizer para concluir. Pague o preço para obedecer. Às vezes há dias difíceis. Obedeça. Coloque o seu coração diante de Deus todo dia. Senhor, estou diante do Senhor. Hoje eu estou passando por luta, mas Senhor, eu quero colocar diante do Senhor. Eu estou nas tuas mãos. Vamos curvar a nossa cabeça. Eu vou convidar nossos músicos para cantar uma canção ainda. Querido Pai, nós temos colocado esta palavra diante do Senhor. Que estas recomendações que foram colocadas pelo Senhor, nós possamos tomar posse para a nossa vida, possamos tomar posse para o nosso andar com o Senhor, tentando, ó Pai, com lutas, mas com a ajuda do Senhor, nós vamos obedecer a Tua palavra, e não só a Tua palavra, mas vamos obedecer também aos princípios que são colocados para a nossa vida nesses dias. Abençoa cada um dos Teus filhos, aqueles que têm boa vontade em servir ao Senhor, e eu creio que todos nós temos. Dá-nos capacidade para submeter a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé, me permita mais alguns 2 minutos, em adoração, eu me rendo a Ti.